Fala pessoal, hoje eu gostaria de reagir ao vídeo do Ricardo Amorim no Inteligência Limitada, qual ele falou de Pix, Drex e Real Digital, algumas coisas aí que são meio nebulosas ainda para a maioria das pessoas, que as pessoas precisam entender como isso vai acontecer, como será. Vamos ver o que ele falou, o que ele pensa a respeito, já que ele é a pessoa mais seguida no LinkedIn do Brasil. Bora ver. Acha e às vezes até gostaria que fosse verdade. E aí é que é difícil. Porque quem vira disseminador de fake news é quem recebe alguma coisa que bate com o que ele já achava. E aí o cara manda embora e fala, é verdade. Depois é que vai ver que não é. A gente não falou do impacto econômico dessa massa aí Inempregável. E muita gente fala que no futuro vai ter que ter uma renda para esse pessoal. O governo vai ter que dar uma... Você acredita que a gente vai para esse caminho mesmo? Se chegar nesse grau de desenvolvimento, eu acredito que sim. Mas o que vai mudar é uma outra coisa. O que significa isso? A gente vai ter quase que um Bolsa Família geral, né? Que é a renda mínima universal. Como é que você faz isso? Seria a renda básica universal, essa renda mínima, que nós já fizemos um vídeo, Vida em 2030. Dá uma olhada lá que vocês vão ver a gente falando a respeito exatamente desse assunto. Você coloca um imposto pesado em cima do uso de inteligência artificial, o recurso que é arrecadado, você dá dinheiro para todo mundo. Só que aí a gente vai ter que mudar o que a gente considera que é a nossa forma de viver. Porque hoje... Que em tese, isso que ele falou, isso em tese poderia ser a questão do crédito de carbono. Já que um bem pode ser utilizado livremente, para as pessoas não utilizarem a ponto de desperdiçar, tem que ter alguma métrica ali, já que não é o preço, no que ele quer dizer aqui da inteligência artificial, já que não vai ser o preço que vai ser dado, então vai ter que ser alguma métrica para ver, selecionar quem pode usar e quanto a pessoa pode usar, certo? Mais ou menos isso. Boa parte da nossa identidade está relacionada ao nosso trabalho. Como é que a gente contribui para a sociedade? Através do trabalho que a gente faz, a gente recebe reconhecimento financeiro, reconhecimento de outras formas em relação a isso. Cara, e se a gente não precisar mais trabalhar? E aí? Como é que a gente vai viver e dar sentido pra vida? Porque a princesa vai falar, pô, maravilhoso, vou passar o dia inteiro na praia. Os primeiros 6 meses são maravilhosos, talvez o primeiro ano seja o máximo. Os próximos 50? Pois é, né? E eu acho que a gente vai ter que cada vez mais ir a fundo nessa pergunta, o que essencialmente me torna humano? Eu acho que a resposta passa por formas de expressão artísticas, formas de interação e de ajudar os outros. Como é que a gente impacta para melhorar a vida das outras pessoas? Então ele está falando basicamente isso. As profissões tendem a subir. Então como que você vai viver nessa situação em um ano recebendo uma renda básica universal que ele ainda trata como bom? Nossa, vou ficar na praia, vou curtir, mas em tese a gente também já discutiu sobre isso, que os locais, florestas, campos e praias seriam também de acesso restrito, não teria também um acesso público e a quando você quiser, numa situação como essa, planejada por esses órgãos. É mais ou menos isso que ele quer trazer. Então não seria essa beleza que ele traz, mas é exatamente isso. Então o que você vai fazer daqui a 50, 30 anos. Então ele se coloca numa proposta de trabalhar ajudando o próximo, tentando trabalhar com a internet, tentando influenciar, tentando colocar outras pessoas, ajudando com a sua perspectiva de vidas, meio artístico, ou também, como nós falamos no vídeo anterior, de futebol, tênis, jogos de política de pão e circo, todos esses ainda continuarão, né, remunerando muito bem. Então, diferente são todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Basicamente isso, como diria George Orwell. Vai dar sentido. Eu acho que hoje já dá sentido pra muita gente, dá pra mim, por exemplo, mas acho que dá pra muita gente. Como a gente faz algo que efetivamente tem um impacto positivo na vida de alguém. Mas esse é o meu caminho, eu não tenho essa resposta pronta pra cada um, acho que cada um vai ter que achar a sua. E o outro perigo é essa vantagem e desvantagem ao mesmo tempo das coisas serem feitas exatamente para agradar a gente. Vou dar um exemplo que foi falado aqui. Não acho que vai demorar muito, mas a Netflix vai ter um filme para você diferente para mim. O mesmo filme vai ser diferente para você e para mim. Tá absolutamente o algoritmo vai te conhecer tanto que ele vai falar, tá, o Ricardo ele gosta de finais tristes e o Vilela... Isso seria algo bem impressionante, né? Algo... Cada pessoa não conseguir discutir e conversar sobre um filme. Não sei se isso tá, porque você assistir um filme e não poder comentar com ninguém e alguém não poder ver o filme que você viu exatamente o que aconteceu, é algo um pouco também, né? Você não poder discutir sobre, né? Porque se seria privado somente a você um final de um filme. Eu gosto de final feliz.
O Vilela gosta desse ator e desse ator, e ele vai montar o mesmo filme com... Isso vai acontecer. Mas é perigoso pra caramba, né? É porque a gente vai viver, em alguma medida já vive, em mundos completamente diferentes. Não, isso já existe por conta das redes sociais. Então tem gente que só recebe um tipo de informação, gente que só recebe outro. Cada um desses grupos acredita em alguma coisa completamente diferente, sendo que o que eles acreditam, nos dois casos, é uma parte da realidade, mas eles não têm nenhum acesso ao resto. E aí eles acham que essa é toda a realidade. Isso vai acontecer, mas é interessante, no caso da Netflix, eu até acho que vai acontecer, mas vai voltar. Sabe por quê? Porque na hora que isso acontecer, a gente acabou de falar da série Adolescência. Por que a gente fala da série Adolescência? Porque aquilo nos toca em algo que é humano para todos nós. No nosso caso, nos toca como pais. Mas é difícil assistir aquilo e não ser tocado. Se cada um assistir uma série diferente, a gente não vai conversar sobre isso. E se a gente não falar sobre isso, será que tanta... Exatamente isso que eu quis trazer aqui, esse nova ponto série da Netflix. Então eu tenho uma sensação que isso aqui já tem um desafio, diga-se de passagem, tá? A gente falava da televisão antes. A televisão criava uma coisa que se perdeu, diga-se de passagem. Programas de YouTube que tem data, dia, hora para ir, ainda criam isso, que é o cara saber, todo mundo entrar para ver na mesma hora e poder falar a respeito daquilo. Porque isso amplifica e dá uma repercussão que alguma coisa, se cada um vê na sua hora, quando quiser, e não saber se outro cara viu e não for conversar, não tem o mesmo impacto cultural. E é por isso que eu tendo a achar que nesse exemplo específico, acho que vai ter idas e vindas. Uma final de campeonato, um BBB, ainda acontece isso. Perfeito. Final de novela menos, mas ainda acontece. Um programa aqui que a gente faz perto da eleição, que tem 1.200.000 pessoas, ainda tá todo mundo. O que o cara vai falar? Ainda tem isso. Mas meu medo é isso, é você não só querer essa dopamina, querer só ser agradável. Acho que ele tem razão nesse ponto, o Ricardo Amorim tem razão nesse ponto, que acaba sendo inevitável porque pessoas gostam de ver esse tipo e ter esse tipo de interação, né, com outras pessoas. Então acho que fica um pouco difícil nessa questão aí de inteligência artificial, não duvido, também deve ter público para isso também, com certeza. Eu vi um filme que só eu vi e deve ter esse público, e você descreve sua história, depois monta em cima e faz o que você quiser com ela, né? Já que depois talvez não tenha nem como repetir, ou você fica com ela gravada só para você poder assistir de novo, né? Então acho que nessa linha, mas não seria uma ameaça tão grande. Dado como você ficar cada vez mais sensível a tudo. Não, putz, isso. Por que você falou isso? Nossa, eu não gosto disso. Tá aí. Você tá certíssimo. Porque é o que tá acontecendo, as pessoas estão muito sensíveis, sendo que a gente tava lá assistindo com seu pai e com a sua mãe, e fala, cala a boca, eu quero assistir isso. Mas, pai, todo mundo vai assistir isso, entendeu? E era obrigado a assistir. Eu acho que a gente perdeu a capacidade de convívio, a capacidade de conversa, a capacidade de aceitar e de lidar com o diferente, e por consequência a gente perdeu a capacidade de aprender. Porque aprender é ter uma informação nova que você não tinha antes. Agora eu não quero nem ouvir. Então eu acho que isso é grave, mas eu acho que ainda mais grave é a gente vai ficar cada vez mais manipulável. A gente já é. Porque o telefone celular e várias coisas que são determinadas pelos algoritmos são em função do que funciona, do que nos leva a determinadas ações. Cara, a inteligência artificial já entende a gente melhor do que a maior parte das pessoas, e isso vai ser cada vez mais usado. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Falando em ficção, tem vários exemplos disso, né? A série Westworld, acho que na última temporada, que é horrível, mas usa isso, né? Que tem um grande computador que ele entende as pessoas, tem um grande banco de dados, e ela... que é o que pode acontecer quando a gente tiver essa renda que o governo está dando pra gente. Renda universal mesmo. Renda universal, né? O Suplicy fala bastante disso há um bom tempo. É verdade. E você ser pontuado por isso, né? Não só o Suplicy, mas todo mundo que faz parte dessa elite. Todos eles comentam sobre renda básica universal há muito tempo. Então não deixe de assistir o vídeo que eu fiz aqui, lendo toda a carta, explicando exatamente como funciona e o que é a renda básica universal. Acho que é algo que vocês têm que entender, têm que compreender. Não fechem os olhos para isso, e saiba que existem pessoas que são iguais, mas outras que são mais iguais que as outras. Então, ele ganha tanto, mas ele vai ganhar mais porque ele não fala mal do governo, ele nem fale nisso, não é? Vai ter um controle maior, porque se eu tô te dando a grana, eu vou escolher para quem eu vou dar mais grana. Esse tipo de manipulação com uso político eleitoral é assustador. E é um risco real. Pois é. Exatamente, exatamente isso que ele falou, concordo. Esse é o maior risco, um risco gigantesco. Agora vamos seguir. Eu quero saber o que o pessoal quer saber, Léo. Vamos lá. Tem uma pergunta do João Pedro aqui. Você acha que o maior erro do Brasil, quando se fala em inovação, é achar que basta lançar um aplicativo para dizer que o país é tecnológico? O que falta para a gente virar um polo sério de inovação de verdade? Por que a gente não tem um Vale do Silício? Porque a gente não tem... Que é ecossistema. Antes de existir para o desenvolvimento, a peça tem muito que der errado. Muito eu não tenho... Pois é. Manda.
Felipe Antunes pergunta: o real digital pode ser uma revolução do jeito que lidamos com dinheiro, mas também levanta medo de vigilância e controle excessivo. Qual a sua visão sobre isso e se vai ajudar a combater a inflação ou só um rebrand digital do que já temos? Combater a inflação eu não acredito. Agora, do ponto de vista de sim, possibilitar um monte de novas inovações, vai. E eu acho que os ganhos são gigantescos. Eu tenho um pouco de dúvidas nessa questão de combate à inflação, porque se você tem a capacidade, como a gente acabou de ver anteriormente, se a renda básica universal pode ser utilizada por políticos e em uma grande manipulação, com certeza o real também. Então, se você pode restringir pessoas de comprar em determinadas áreas ou restringir compra de determinados tipos de produtos pelo código da própria moeda, do próprio real digital, no caso aqui que a gente está se referindo, e cada país vai ter o seu, mas de acordo com isso, você está restringindo uma demanda, com certeza você vai impactar no preço, né? Então, o preço tende a cair se você restringe uma demanda. Então, eu acho que sim, impacta na inflação. Isso tem um controle direto, sim, na inflação. Por exemplo, quando eu falo de inovação, o real digital, e aí o Drex, a possibilidade do que a gente embute nele contratos. Então, o que significa isso? Eu faço uma transferência que é condicional. Então, o que significa isso aqui? Eu fiz uma transferência do meu dinheiro para você, mas essa transferência só se concretiza se o produto que você me mandou chegar na minha mão. Se ele não chegar, essa transferência automaticamente está anulada. Isso aqui cria um grau de segurança muito maior. E coisas desse gênero tem um monte que vão ser possíveis. E eu acho que tem um outro aspecto, e aí eu queria aproveitar, que não é exatamente o real digital, mas que foi uma revolução brasileira que eu acho que é subestimada, que é o Pix. Pois é. O Pix pegou 50 milhões de brasileiros que estavam completamente excluídos do mercado financeiro, que por consequência, o cara não podia fazer um serviço e ser pago, ou tinha que ser pago em dinheiro, ele estava fora, e incluiu isso aqui. Isso aqui muda um monte de coisa. Deixa eu dar um exemplo real, concreto. Eu fui para Isso, na verdade, esse ponto da inclusão dessas pessoas, com certeza só foi feita porque eles deram dinheiro, que foi o auxílio emergencial, para essas pessoas abrirem conta em bancos. Foi isso que eles envolveram e por isso que essas pessoas foram atrás de Pix. É exatamente por isso, porque eles já poderiam ter acesso a bancos, já poderia ter TED, DOC, fazer transferências. A diferença é que teria um custo de transação e o Pix é de graça. Quando você tem um custo de transação, e o Pix também é mais rápido, mas quando você tem esse custo de transação, você está pagando, porque é intrabancária, entre bancos. Agora, com o sistema do Pix, é o sistema do Banco Central que afunila todos. Então, por ser de graça, quem é o produto? Somos nós. Nós que utilizamos o Pix, somos o produto deles. Então, as informações, o banco de dados, eles têm garantia de segurança de banco de dados de informações de todo mundo. O Brasil tem um sistema bom anti-vazamento de dados? Acredito que não. Então, isso também é uma coisa que a Receita Federal vaza dados, diversos setores públicos vazam dados das pessoas, dos indivíduos, e é isso que o Pix foi. Então, também não acho que essa inclusão de 50 milhões de pessoas deva-se exatamente ao fato do Pix, e sim ao auxílio emergencial que foi dado para as pessoas. Isso foi feito propositalmente pelo Bolsonaro. Então, Bolsonaro, um vacilão. Amazônia, o ano passado, e fui para um hotel de selva, que tem um projeto legal com uma comunidade ribeirinha ao lado, que faz algumas coisas de cerâmica e que ela vende para os turistas. O hotel leva o pessoal lá e eles vendem. Como é que é feito o pagamento? Por Pix. É uma comunidade de um lugar onde não existe energia elétrica. Então eles têm energia elétrica 1 hora por dia com um gerador a diesel. Nessa hora, esse gerador, através de satélite, eles conseguem ter Wi-Fi e faz o pagamento no Pix. Moral da história, porque hoje ninguém anda com dinheiro. Se tivesse que pagar em dinheiro, eles não tinham como ser pagos. Diga-se de passagem, quando eu cheguei nessa comunidade, eu vi que eles eram pagos só por Pix. Falei, cara, mas como é que você faz com os gringos? Porque vai mais gringo lá do que brasileiro e os gringos gastam mais, porque o dinheiro deles compra mais. Falei, cara, a gente não consegue vender pra gringo. Falei, como não? Não, ele não consegue ser pago. Falei, cartão de crédito. Falei, não, mas a gente não tem a coisa da máquina. Cara, em 10 minutos ensinei pra ela como é que ela fazia no celular dela pra receber com o número virtual do cartão e poder receber esse negócio. Então, onde eu quero chegar com isso aqui é que essa inclusão, no meio da Amazônia, isso é do lado do arquipélago de Anavilhanas, tem uma comunidade que deve ter 40 pessoas ali, se tanto, e você consegue incluir. Então, o Pix foi uma revolução maravilhosa. Mas isso não é necessário por conta do Pix. Você pode fazer a mesma coisa com criptomoedas. Então, com cartão de crédito já poderia ter sido feito por causa da internet, né? Então, se você ter a própria maquininha no seu celular, conseguir passar para pessoas de fora, receber no seu banco, isso daí o Pix facilitou, porque a transação é instantânea e não tem custo. Esse é o ponto.
não tem custo e é instantânea. Não tem custo. E o real digital vai ser outro na mesma linha. Essa preocupação de... Real digital vai ser outro na mesma linha. Então, maravilhoso. Segundo um economista que todo mundo segue aí no LinkedIn e acha que como referência. O controle que vai acontecer, na verdade, são de operações fraudulentas e controle de evasão fiscal. Maravilhosa. E o real digital vai ser outra na mesma linha. Essa preocupação de controle, o controle que vai acontecer, na verdade, são de operações fraudulentas e controle de evasão fiscal. Operação que era feita por fora para não ter pagamento de imposto. Isso, de fato, vai ter controle. Mas achar que vão controlar as pessoas a partir disso, eu não me preocuparia. Bom, acho que a gente pode concluir por aqui com essa frase. Como não se preocuparia, sendo que ele mesmo comentou da renda básica universal ser uma ameaça para políticos serem utilizados. Quem é o dono do real digital? Quem é o proprietário do Drex? Não é o Banco Central que responde para o governo? O Lula não acabou de escolher uma pessoa para o Banco Central, o Galípolo? Então, é simplesmente um braço do governo que está atuando. Por que ele não usaria neste caso como uma forma de manipulação, como uma forma de restringir as pessoas, limitar acessos e evitar que pessoas falem mal de determinado governo, de determinadas ações dos governantes? Então, assim, agora quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que isso é burrice dele falar uma coisa dessa ou ele está mal intencionado e tem um mau caráter de falar algo assim, e sabendo que a criação desses canais de Real Digital, Pix e Drex é exatamente fazer com que as pessoas estejam sempre dentro do controle. O que você acha disso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado, valeu por assistir.